Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou o professor Rilner, sou professor de matemática e eu estou aqui mais uma vez para a gente falar aqui do nosso tema da aula de hoje. Acompanhe aí comigo a aula de número 5. Nós vamos falar hoje, nesta aula de matemática, sobre perímetro e área de losangos, paralelogramos e trapézio. Olha aí o detalhamento. Cálculo do perímetro e da área do losango, do paralelogramo e também do trapézio, dando sequência àquilo que nós começamos na nossa última aula, quando falamos de quadrado e retângulo. Na nossa última aula, nós falamos sobre a malha quadriculada. Ela teve lá uma grande utilização para a gente calcular ali o perímetro e a área de quadrado e de retângulo. Hoje nós vamos continuar com essa ferramenta, mas eu também trouxe uma prática aqui para a gente raciocinar juntos. Você já parou para pensar como é que aqueles institutos fazem para calcular a multidão, a quantidade de pessoas que tem numa multidão, numa passeata, por exemplo, igual aquela que está acontecendo ali atrás? Pois é, nós temos vários métodos. Uma delas é simplesmente a observação numa malha que a gente pode projetar nas ruas, né? E outra que a gente pode também trabalhar é como grandes institutos fazem, como o Datafolha. Vamos ver como é que o Datafolha faz. O método usado pelo Instituto Datafolha para calcular multidões consiste em dividir o aglomerado em setores do tamanho de quarteirões. Os pesquisadores então caminham pela multidão de hora em hora, registrando a média de pessoas por metro quadrado. Os dados irão apontar diferentes quantidades de pessoas em cada setor. Os pesquisadores retornam fazendo o mesmo trajeto e questionam algumas pessoas sobre o tempo que elas estão na manifestação. Os novos dados coletados irão apontar quantas pessoas entraram e quantas saíram do protesto a cada hora. Isso é uma das maneiras, ó. A outra é a simples observação, ó. Daqui, ó, dessa distância, eu consigo estimar aqui uma quantidade dentro de uma área que eu posso aqui projetar, por exemplo, 1 metro quadrado. Estou vendo aqui de 10 a 12 pessoas. Então, se eu projetar isso para a multidão como um todo, eu consigo estimar, não é um cálculo preciso, estimar a quantidade que está passando por ali naquele momento. Então, com isso reunido, a gente consegue fazer uma grande estimativa do total de pessoas que estão ali naquela passeata, naquela manifestação, naquela aglomeração. Hoje, é claro, nós temos mais recursos. Por exemplo, todo mundo praticamente tem um celular, então todos podem acionar o dispositivo lá do GPS, ou então você pode ir aí, se estiver bem patrocinado, né, colocar ali vários drones para observar por cima a quantidade de pessoas que estão ali reunidas e isso trazer para a gente um valor mais preciso. Agora nós vamos voltar para a malha quadriculada, porque ela de novo vai ajudar a gente a medir a área desse losango aí, ó. Acompanha aí comigo. O nosso losango, pintado aí de laranja, né? Ele tem uma área e nós vamos calcular essa área. Lembrando que cada quadradinho desse aí tem medida de lado igual a 1 centímetro. Vamos lá então? Para calcular a área do losango, nós vamos precisar das medidas das duas diagonais. Vamos identificar então as duas diagonais aqui nesse losango, utilizando aqui a nossa malha quadriculada. Repare, começando daqui, ó, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Essa primeira diagonal aqui tem medida de 10 centímetros. A segunda diagonal, começando daqui, ó, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, essa segunda diagonal possui medida de 6 centímetros. Como é que a gente vai calcular a área? Nós vamos precisar, então, fazer uma multiplicação da diagonal menor com a diagonal maior e dividir por 2. Olha como é que fica, então, essa conta. Vai ficar 10 multiplicado com 6 dividido por 2. A gente sabe que isso vai dar 60 dividido por 2, portanto, o nosso resultado aqui é 30 centímetros quadrados, tá bom? Esse, então, é o resultado para se calcular a área deste losango, utilizando aí a nossa malha quadriculada. Lembrando que nós temos uma fórmula que calcula e ela utiliza aí as medidas das suas duas diagonais. Agora nós temos um outro exemplo que também utiliza essa malha quadriculada. Temos também que calcular a medida de sua área. Veja agora que nós temos uma outra figura, também é um quadrilátero. O nome desse quadrilátero aí é um paralelogramo,
Só que agora, cada medida do lado desse quadradinho aí da nossa malha, mede agora 2 centímetros. Então, com isso, a gente vai fazer o cálculo desta área. Acompanhe comigo. Para calcular a área desse paralelogramo, nós vamos precisar das medidas da base e da altura, parecido com o que nós fizemos lá com o retângulo. Acompanhe comigo. Identificando aqui, primeiro a nossa base, vamos ter aqui as seguintes medidas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que lembra que cada medida dessa da malha vale 2 centímetros. Então, 6 vezes 2, vamos ter como base aí uma medida de 12 centímetros. E a altura, começando daqui, por exemplo, temos 1, 2, 3 e 4. 4 vezes 2, nós vamos ter uma altura de 8 centímetros. Então, para nós calcularmos a área desse paralelogramo, vamos multiplicar base com a altura, ou seja, 12 vezes 8. 12 vezes 8 vai dar 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1 vai dar 8, com mais 1, 9. Então, 96 centímetros quadrados é a medida da área deste paralelogramo. No próximo exemplo, nós vamos utilizar novamente a malha quadriculada, dessa vez para calcular a área deste outro quadrilátero. Acompanhe comigo o nosso próximo quadrilátero. Olha só, temos agora o trapézio. Ele está dentro dessa malha quadriculada e a medida do lado de cada quadradinho desse da malha vale 2 centímetros. Então acompanhe comigo mais uma vez como se calcula a área deste trapézio. Para calcular a área do trapézio, nós vamos precisar identificar 3 elementos. Nós vamos identificar a nossa base menor, depois a base maior e, por último, a altura. Vamos começar, então, identificando a nossa base menor. Nesse caso aqui, deste trapézio, a nossa base menor fica aqui na parte superior. Ele tem medida aqui, ó, de 2 quadradinhos, então são 2 multiplicado com 2, né? 2 vezes 2 vai dar 4 centímetros, já que cada quadradinho desse da malha tem como medida 2 centímetros de lado. Lá embaixo nós temos a nossa base maior, identificando aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 multiplicado com 2, nós vamos ter um total de 12 centímetros para a base maior, tá bom? Já identificamos aí a base menor, a base maior, falta a altura. Vamos identificá-la agora, olha só. Começando daqui, ó, vamos ter aqui 1, 2, 3, 4 e 5. 5 eu ainda tenho que multiplicar por 2, então 5 vezes 2, 10 centímetros é a medida da altura deste trapézio, tá bom? Agora que nós já identificamos os 3 elementos, a base menor, a base maior e a altura, vamos para a fórmula que calcula a área do trapézio. Acompanhe aí comigo, olha só. Nós temos que calcular a área da seguinte forma. Nós vamos pegar a base menor, que eu vou identificar aí como B minúsculo, vou somar com a base maior, que eu vou chamar aqui de B maiúsculo, o resultado disso eu vou multiplicar com a altura e finalmente eu vou dividir por 2. Essa é a fórmula que calcula a área do trapézio. Vamos calcular agora? Olha só, base menor nós vimos que tem medida 4, base maior nós vimos que tem medida 12, a altura identificamos aqui a sua medida que vale 10 e finalmente nós vamos dividir por 2. Olha só como é que vai ficar então. 4 mais 12 vai dar 16. Nós ainda vamos multiplicar por 10 e depois nós vamos dividir por 2. 16 multiplicado por 10 vai dar 160. E 160 dividido por 2, vamos ter então 80 centímetros quadrados. Esse então é o resultado da nossa área do trapézio. Legal? E nesse momento do aplicando, você vai novamente calcular a área de uma figura dentro de uma malha quadriculada. Você já está vendo aí a nossa malha quadriculada, eu vou te mostrar a figura agora. Está aí, ó, um trapézio. Você vai calcular a área desse trapézio utilizando as medidas da malha quadriculada. Ela que tem aí 1 centímetro de lado.
Lembrando, né, que você vai utilizar aquela fórmula para calcular esta área, identificar aí a base menor, a base maior e também a altura. E marcar a alternativa que você acredita que seja a alternativa correta. Vamos ver o cálculo? Para obter, então, a área desse trapézio, nós temos que somar aí 8 mais 3, né? 8 sendo a medida da base maior, 3 a medida da base menor, os dois se somam. O resultado disso será multiplicado por 3, esse outro 3 aí já é a medida da altura, tá bom? Depois que você fizer todo esse cálculo, você divide por 2, tá? E aí, quando você obter todo esse resultado, depois de dividido por 2, você vai encontrar, então, o nosso resultado 16,5 centímetros quadrados. Então, tá aí. Esse é o nosso resultado para a área desse trapézio. Lembrando que nós identificamos aqui cada um dos elementos, né? São os 3 elementos. Base maior, base menor, altura, para depois dividir por 2 e assim chegar ao nosso resultado correto. Então, na aula de hoje, você novamente precisou do auxílio aí da malha quadriculada para calcular as medidas das áreas, mas nós também podemos calcular o perímetro. Olha só, uma vez que a gente já conhece aí que o perímetro é a soma de todos os lados, uma vez identificado, a gente pode também fazer aí o cálculo do perímetro de cada um desses quadriláteros. O primeiro deles é o losango. A gente calculou aí a sua área. Para calcular a área desse losango, nós precisamos aí das medidas das duas diagonais. Calculamos a multiplicação entre essas duas diagonais para depois dividir por 2 e aí a gente obtém a área deste losango. Também nós vimos aí na nossa aula um outro quadrilátero, que nós chamamos aí de paralelogramo. Temos que calcular a sua área, né? Nós utilizamos novamente a malha quadriculada para identificar esses elementos, a base e a altura. A multiplicação dela nos dá o resultado aí da sua área e também nós temos a possibilidade de calcular o seu perímetro. Além disso, vimos um outro quadrilátero também conhecido como trapézio. A gente pode obter também as medidas do seu perímetro e também a medida da sua área, identificando aí 3 elementos, a base menor, a base maior. A gente também tem que obter a sua medida da altura, né? Nós vamos somar as duas bases, base menor somado com base maior, multiplicar com a altura e finalmente dividir por 2. É dessa forma, então, que a gente obtém a área de um trapézio. Com tudo isso, somado aí à aula anterior, né, que nós calculamos a área de quadrado e de retângulo, você está apto agora a calcular qualquer área de qualquer quadrilátero, tá bom? Muito bem, agora que você aprendeu a calcular a área e o perímetro dos principais quadriláteros que nós trabalhamos nessas aulas, eu vou continuar aqui com o meu trabalho porque eu tenho que fazer uma estimativa dessa aglomeração aqui. Olha só. Até mais, hein, pessoal? Tchau!